Boa noite a todos. Eu vou corromper a ordem aqui e vou tirar esse meu braço para a gente ficar mais livre e ver os olhos dos outros, né? Então, é uma honra voltar ao GECAL. Eu conversava ali com o seu Luiz no começo, antes de vocês chegarem, e a história é antiga dessa casa, e é sempre um prazer quando a gente visita as casas espíritas, e a gente roda algumas aqui em Maricá, quando vê o progresso, né, da estrutura, mas principalmente das tarefas, dos trabalhos que a casa realiza. E todas elas são resultado de muito trabalho, de muito esforço. Tem esses iniciadores, né? Todo mundo aqui assistiu aquele Nosso Lar 2, os missionários, isso. E os mensageiros. E é quase um puxão de orelha para a gente que milita na doutrina, porque a história vai falar de alguns que foram escolhidos para uma tarefa de instalação de um núcleo da colônia Nosso Lar aqui na Terra. Não único, né? Existem diversos outros núcleos, mas que ao longo da história, todo aquele combinado que foi feito lá, quando chegou aqui, não saiu exatamente como havia sido pensado, como havia sido programado. E aí a gente tem aquele calafriozinho, né? Será que a gente está cumprindo? Será que a gente está fazendo a nossa tarefa e tal? E quando a casa cresce, né? Já se foram bem mais de 20 anos, né, Luiz? Então, esse é o propósito das casas espíritas, estarem de portas abertas para receber aqueles que vêm em busca de alguma resposta, de alguma solução, de algum alento, da cura, do entendimento de coisas que só ele vê, só ele percebe e as outras pessoas não, que isso dá uma mexida, né, na cabeça de quem tem a mediunidade mais apurada, mais avançada, e as casas espíritas estão aí para esse propósito. É bem verdade que muita gente vem, às vezes, atrás dos fenômenos, mas não é esse o principal motivo das casas existirem, e sim instrução, trazer conforto através da informação, através do entendimento. Mas vamos combinar que às vezes a coisa é bem difícil. A gente imaginou que século XXI, e aí quem participa aí dos grupos de estudo, já leu alguns livros da doutrina, toda hora a gente escuta aquela história, né? O mundo de regeneração já começou, o mundo de regeneração está aí, quando ele se instalar em definitivo, vai ser uma maravilha, porque não vai ter mais os problemas que a gente tem como é agora. Mas aí a gente fica esperando, né? E quando é que vai começar a regeneração? Porque tem um monte de problema, estou passando por uma dificuldade muito grande. A gente quer tentar entender quando que essas coisas positivas que são pregadas vão começar a acontecer. Porque no dia a dia, lá fora, ou quando a gente liga a televisão, escuta o rádio, agora a internet, né? Tudo vem através da internet, são muitas notícias ruins ainda, e que às vezes deixa a gente na dúvida, baqueia a nossa fé quando as coisas estão difíceis. Quando está tudo bem, quando a gente está com fartura, está com dinheiro sobrando, está tranquilo, a gente bem provavelmente não estaria aqui num sábado, final de tarde, início de noite, para falar sobre religião, para falar sobre doutrina espírita. Estaria pensando em se divertir, o que eu vou me preocupar se não tem nenhum problema imediato?
Então, por vezes, o que nos empurra a pensar em algo um pouquinho mais elevado, ou buscar respostas para aquelas dores que estão chegando para a gente, é essa dor, é esse desconforto. Então, vamos ver se vai dar certo isso aqui, tá? Deu. A gente recebe aí um monte de notícias muito ruins, por vezes, muitos telejornais, muitas informações, não só no nosso meio mais próximo, mas pensando aí no planeta como um todo, quantos milhões de refugiados têm que deixar os seus lares em busca de outros lugares para fugir da dor, para fugir da perseguição, para fugir da miséria. Guerra, que a gente imaginou que nesse século isso já teria sido ultrapassado. Depois da Segunda Guerra Mundial, quantas estruturas, quantas instituições, quantas leis foram criadas para mediar as relações entre os países, mas a guerra ainda é muito presente. Questões naturais que ainda estão o tempo todo em cima da gente, né? Essa daí é uma imagem do sul do Brasil, quando começou lá aquela penúria que o Estado estava passando, e ainda tem reflexos disso, das enchentes que ocorreram. Então, fica muito difícil quando a gente está passando por aquela dificuldade imediata de achar que esse tal mundo de regeneração realmente está para acontecer, ou está acontecendo. E aí, quando a coisa é muito aguda, a gente até se pergunta, né? Será que Deus sabe o que está fazendo? Ele está olhando para o lado certo? Que aí a gente começa a questionar pelas dificuldades, pelos problemas. Kardec também fez essas mesmas questões para os espíritos quando começou a organizar, a sistematizar o Livro dos Espíritos. E logo no primeiro capítulo, a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é: o que é Deus? Ele não pergunta nem quem é Deus, mas o que é Deus? E aí os espíritos dão uma série de respostas a partir dos questionamentos que ele vai fazendo sobre a existência e a inteligência, a presença de um Criador, que poderia até ser resumida numa frase, tem até uma palavra difícil, né? Chamada axioma, que os espíritos respondem lá para Kardec, quando ele pergunta: como é que eu posso ter prova que Deus realmente existe? E aí eles vão dizer: a sua ciência, e Kardec não era um religioso, era um homem de ciência, diz que não existe efeito sem causa. Então, o raciocínio lógico diz que tudo que existe tem uma causa, tem um começo. E quando a gente vai percebendo o que está à nossa volta, e para quem estudou, para quem se envolveu com ciência, das mais variadas, é tão perfeito e tão complexo as estruturas que estão na natureza, a interligação entre os seres, a harmonia da natureza, que a gente se pergunta se tudo isso realmente seria obra do acaso. Eu acho que até os cientistas mais materialistas devem titubear quando se dão por conta que algo é tão complexo, tão difícil de ser repetido. A gente até faz clone, mas a gente não faz vida. Então, a gente sabe pouco, a gente tem pouco controle sobre aquilo que está à nossa volta. Seria preciso um ser superior para poder criar, para harmonizar todas essas coisas. Só que isso não alivia a nossa dor.
E aí tem aquela frase, né, que às vezes a gente repete, até sem saber se ela realmente foi escrita ou não. Dizem que Deus cuida de tudo. Não tem uma folha de árvore que caia sem que Deus saiba. Aí a gente até coloca, né, Deus está olhando muito para a folha da árvore e não está olhando para o meu problema. Que eu estou lá passando uma dificuldade danada e Ele não está me ajudando, não está me atendendo. Eu arrisco dizer que essa frase talvez tenha sido pensada quando a gente achava que o mundo era muito pequeno. Nós éramos o centro da criação. Só existia a raça humana sobre o planeta Terra e que até então, aí eu estou voltando alguns séculos atrás, a gente achava que tudo girava à nossa volta. E o que estava lá fora era só para contemplação, porque a criação, nós, feitos à imagem e semelhança do Criador, estávamos aqui. Somos aqueles queridinhos de Deus. E aí a gente começa a questionar se Deus sabe o que está fazendo. Como o mundo cresceu, a gente vai fazer uma pequena viagem aqui agora, a partir daquilo que a gente conhecia, da onde nós estamos, dessa nossa casinha chamada Terra, mas que a ciência, explorando, indo um pouquinho mais longe, vendo mais distante, começou a perceber que o mundo era muito maior, que na verdade a gente não estava no centro com as outras coisas girando à nossa volta. Muito pelo contrário. A gente era uma bolinha pequena diante dos outros mundos que giram em torno da nossa estrela. Que durante um tempo a gente achou, depois que percebeu que nós não éramos o centro, quem era o centro era o nosso Sol, a nossa estrela. E as outras esferas, os outros mundos, girando à nossa volta. Aí depois a gente descobriu que não só o nosso Sol não é o único, mas existem outros, aproximadamente 200 bilhões de outros sóis por aí, e o nosso é muito pequenininho, que a gente foi ficando cada vez menor dentro dessa criação. E aí a gente agora já está vendo ali estruturas que são berçários de estrelas, aonde as estrelas nascem. A partir disso, começam os sistemas solares e que a ciência tem descoberto a cada dia novas coisas, novos sistemas, até maiores e mais complexos do que o nosso. Tudo isso é de uma dimensão até difícil de colocar a partir daquilo que a gente conhece, e que ainda assim é muito pequeno dentro de uma estrutura ainda maior, que são as galáxias, aonde o nosso sistema está inserido. Está lá a nossa Via Láctea, e que agora a gente sabe que não é a única. O bom em astronomia é que a gente pode chutar sem medo de errar, porque tudo é muito grandioso, mas aproximadamente 400 bilhões de outras galáxias existem no universo. E isso está em expansão, está em crescimento. Então chegamos aí nos limites até onde a ciência tem conseguido ir. As próximas pesquisas, as próximas especulações, é que na verdade tudo que vocês acabaram de ver pode ser só um dos universos possíveis. Podem existir multiversos, outros universos. E aí, por que a gente foi falar disso então? Se Kardec, lá no começo do Livro dos Espíritos, teve a confirmação de que existe um Criador por lógica, tudo isso que a gente viu, que é muito maior do que quando a gente achava que estava sozinho e só éramos nós no universo, ele deve saber o que ele faz, né? Porque ele criou todas essas coisas.
Ele cria desde um tempo em que a gente não sabe mensurar. Isso ainda não foi revelado, porque a gente não tem ainda a capacidade de entender. E tudo isso que a gente está falando é para fora, né? O macrocosmos. Não sei se tem alguém aí da área de saúde, que é da área de ciência. Existe um mundo micro, que é aquele que é bem menor do que a matéria que a gente vê, pensando lá nos átomos e partículas subatômicas. Tudo isso faz parte da criação. Será que o Criador de tudo isso não sabe o que faz? Nós, que estamos num processo de evolução muito curtinho na história do nosso mundo, que tem aí uns 5 bilhões de anos, não temos a noção de quantas e quantas vezes Deus já viu os seus criados, as suas criaturas, em processo de evolução. O Livro dos Espíritos também fala que existem diversos mundos habitados. Teria que ter um propósito, né, de tudo isso existir e para nada, sem um motivo específico. Tudo isso tem um motivo. Tudo isso é útil. Existem vários outros irmãos nossos em outros mundos em processos de evolução, ou mais atrasados do que nós ainda, ou muito mais avançados do que nós. E Deus olha por eles desde um tempo que a gente ainda não sabe entender. Então é agora que começa o nosso questionamento. Se a gente acredita que existe um Criador e que agora que a gente tem uma noção de que a criação é muito mais ampla do que o nosso quintalzinho, o espaçozinho onde a gente vive, existem múltiplas possibilidades de vida e evolução que a gente ainda não sabe entender. Então, na verdade, a gente está sendo amparado há muito tempo. Só que a gente não percebe esse amparo. Então, é aí que entra a nossa proposta dessa, agora sim, né, noite, de fazermos um exercício de gratidão a esse Criador, a esse que nos trouxe a vida, nos permitiu a vida e que está aí a todo tempo cuidando de nós. E aí entra o trabalho das casas espíritas também, para nos ajudar a entender quando aquelas dificuldades que fazem com que a nossa fé às vezes se enfraqueça, que a gente questione se Deus existe. E se a gente até acredita que Ele existe, se Ele sabe o que Ele está fazendo, porque existe resposta para todas essas questões. Existe uma parceria que é muito comum, muito conhecida dentro das casas espíritas, que é a dupla Joana de Ângeles e Divaldo Franco. Acho que todo mundo conhece, né? Esses dois? Pois é. Então, Joana, há um tempo atrás, escreveu uma série de livros que acabou ficando conhecido com o nome de Séries Psicológicas de Joana de Ângeles. Com vários livros, sei lá, a gente pode classificar aí como de autoajuda, aonde ela vai nos puxando, nos instigando a refletir sobre nossos hábitos, sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos e sentimentos, para buscar a cura, para buscar o conforto, para buscar a solução, ou, se não for possível, o entendimento dos problemas pelo qual a gente passa. Entre esses livros, existe um chamado Psicologia da Gratidão, aonde Joana convida aos leitores, através do tema gratidão, a pensar nisso, pelo elo da gratidão, de como é que a gente pode buscar a felicidade, amenizar as nossas dores,
refletir sobre o nosso dia a dia. E aí ela começa o livro, a gente não vai ver tudo, né, claro, mas algumas partezinhas aqui, mas para instigar, né, para a gente pensar junto sobre esse tema. Entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como sendo um dos mais relevantes. Eu achei muito interessante quando ela coloca ser psicológico maduro. No primeiro momento a gente acha que ela está falando das pessoas que são mais velhas, né? Aqueles que já têm mais tempo de vida, que já aprenderam mais. O que a gente espera de quem é mais experiente? Vamos falar mais velho, não, né? Que é mais experiente. Que seja mais tolerante, mais compreensivo, saiba conviver melhor com os outros que ainda não entendem ou não viveram aquilo que ele viveu. Só que, infelizmente, essa não é uma regra. Teve um certo dia que eu estava numa fila de um fast food, de uma lanchonete. Acho que todo mundo conhece o McDonald's, né? Não tem problema nenhum fazer propaganda aqui. E hoje, né, a modernidade está fazendo com que a gente não precise mais ser atendido por pessoas. Aí agora tem aqueles totens, né? E vamos combinar que aquilo ali é uma complicação. Você já chega na frente daquele negócio, não sei se alguém já passou por isso lá, você tem que escolher aquele. Você não sabe nem bem o que você quer. Aí você para na frente daquilo ali, já tem gente atrás de você. Aí você fica passando o dedo ali, e diz, eu acho que eu vou nisso. Aí quando você clica naquele negócio lá, não era bem isso não. Aí você tem que voltar, aí você volta, aí não é mais aquilo que você queria. E é uma enrolação. Quando você realmente descobre tudo que você quer, definiu, aí começa a te perguntar, você quer tirar isso? Você quer aumentar a batata? Você quer refrigerante diet ou quer o normal? Assim, é pergunta demais, né? Assim, era muito mais fácil se tivesse uma pessoa na nossa frente. E era exatamente essa situação. Eu estava com meu filho e a gente estava na fila e uma senhora toda enrolada lá naquele totem, tentando fazer o pedido e não conseguia. Aí ele se comoveu, saiu da fila, foi lá, ajudou. Ele já nasceu com isso na mão, né? Para ele ser fácil. E aí rapidinho ele escolheu com ela disse que ela queria e tal, fez o pagamento, tirou lá a senhazinha dela, ela deu as costas e foi esperar o lanche. Aí ele voltou todo desconsolado lá, poxa pai, ela não nem agradeceu. Minha senhora, meu filho, não importa, né? Assim, você fez a sua parte, isso é o que você tem que carregar, faça a sua parte. Então, não necessariamente o ser psicológico maduro é aquele que tem mais idade. Quantas vezes a gente vê algumas famílias que recebem crianças que a gente diz, né? Nossa, essa criança veio salvar essa família, que ela é uma pérola, né? É uma joia diante de tanta gente complicada que dá trabalho. A criança nem merecia nascer ali. Claro que merecia, talvez ela tenha até pedido. São seus amores. Então, esse ser psicológico maduro, que entende os sentimentos e a gratidão, ele é cunhado com as existências. Não estamos aqui hoje sentadinhos, comportados, porque já nascemos assim. Isso foi construído de muitas e muitas encarnações para chegar nesse ponto. Mas vamos seguir, senão o tempo não vai dar. Tentando-se, embora com erros e acertos, no exercício da gratidão, momento chega em que o ser se enriquece do júbilo de ser gentil e agradecido, não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes. Na pandemia, a gente mudou alguns hábitos, né? Infelizmente, alguns outros a gente manteve. Depois que a crise passou, a gente voltou a repetir um monte de coisa errada que a gente fazia. Até guerras
tinham sido suspensas por causa da pandemia. E agora elas voltaram. A gente até falava que era o novo normal, né? Até eu, acho que tive um encontro com vocês à distância, né? A gente via aí agora pelo YouTube, gravava e tal, porque a gente não podia se encontrar. E nessa época, não só todo mundo aqui, acho que já deve ter feito algum tipo de compra pela internet, passou a comprar mais, né? Sem ser nas lojas, mas criamos os grupos de WhatsApp. E agora tem números. E aí a gente tem o grupo da família, tem o grupo de estudo da casa, tem algumas casas que ainda mantêm estudos híbridos, né? Presencial e à distância, porque foi uma modernidade que facilitou mesmo a vida de muita gente. E aí, a gente, para quem tem um pouco mais de experiência, e é do tempo das cartas, a gente escrevia, né, cartas uns para os outros. Depois a carta foi caindo em desuso, a gente passou a usar o telefone. E hoje a gente carrega o telefone, mas não é para falar, é para mandar mensagem. A gente raramente liga para as pessoas, manda tudo por áudio, manda tudo por mensagem. Às vezes nem escreve, né? Só encaminha, que é mais fácil, né? Não perde nem tempo. Então, quando a gente amanhece, Emmanuel diz que qual seria a atitude ideal para a gente? Amanhecer, encher os pulmões de ar, né? Para poder revitalizar o organismo, voltar às atividades e elevar o pensamento a Deus e agradecer pelo novo dia, agradecer por estar vivo, por poder estar respirando. E a grande maioria de nós, o que faz quando acorda, se espreguiça e pega o celular, né? Ou ele está debaixo do travesseiro, ou ele está ali do lado da cama, e a gente corre para ver quais são as mensagens, quais são as notificações, aquilo que chegou de novo, que às vezes gente de madrugada lá está postando coisa e tal, e aí a gente já amanhece. E aí, entre essas mensagens, muitas delas são de bom dia, são de desejo de um dia melhor, enaltecer o Criador, resquícios lá, né, da pandemia, em que a gente ficou bons hábitos. Existem pessoas que criam lá grupinhos para mandar mensagens de incentivo para amanhecer. E aí a gente também faz isso, né? E junto com elas tem os famosos emojis, né? Tem uns que são ótimos, né? A gente não precisa falar nada, né? Essa história de não precisar nem mais escrever, só manda o emojizinho. Antes de tudo, fé, depois de tudo, gratidão. Gratidão, bom dia, gratidão. Gratidão, Senhor, por seu infinito amor. Gratidão, Senhor, por mais um dia sob sua proteção. E aí, o que você imagina, né? Você já recebeu um monte dessas mensagens, você mandou essas mensagens para outras pessoas, você imagina que já está começando o dia elevado, né? Tem as musiquinhas e tal, e aí você desperta, faz a sua asepsia da manhã, e aí parece que os sentidos começam a ficar aguçados. Quando o sentido fica aguçado, essas mensagenzinhas parece que elas vão sumindo, assim, que a gente só vai olhando os problemas, né? É o gato que não está do lado de fora ainda, é a criança que ainda não acordou para ir para a escola, é o marido que foi trabalhar, mas deixou uma coisa errada, não levantou a tampa, ou deixou a toalha no lugar errado, e aí começa o dia, e aí você começa a se estressar, e criança apurrinhando, Senhor, bota a mão nessa criança, que se eu botar eu vou devolver ela para o Senhor. Já foi embora aquilo tudo ali. É isso que Joana está falando. Agradecer de boca, e aí a gente agora nem fala mais, né? Manda emoji. Esse é fácil. O desafio é ser grato na atitude, no convívio, no dia a dia. Saber engolir sapo, saber ser tolerante,
saber ser compreensivo, essa é a grande dificuldade. Joana, ela divide o livro em 3 partes, ou 3 níveis. O primeiro deles, ela vai falar sobre a gratidão pelo bem que te chega. Aquilo que nós recebemos. Será que nós agradecemos as coisas que nós temos? Aquilo que nós ganhamos? Quanto custa o ar puro da natureza, a beleza da paisagem, o clima saudável? Às vezes a gente chega no trabalho já cheio de problema, né? Já teve que passar por um trânsito complicado, pegou um ônibus cheio, teve que ir em pé daqui no Rio, que já não tinha mais lugar para sentar, e já está pensando nas contas. Aí chega no trabalho, aí alguém que está um pouco mais animado, bom dia, só se for para você. Porque para mim a coisa já começou a zeta, já está amarga. Ele nem pensou que ele é capaz de respirar, que tinha assim, a gente aqui em Maricá tem esse privilégio, né? Cada pôr de sol maravilhoso. Vocês que estão mais próximos da praia, a gente vem lá de Luan, então a gente não vê o mar, mas a gente tem as pedras, tem o céu, está perto da mata onde nós moramos, assim, é maravilhoso, e isso é válido. A gente tem que ter esse hábito de reconhecer que isso é um privilégio, porque muitos não têm. Quando o alimento vem à mesa, quantas pessoas participaram no anonimato de toda essa cadeia mantenedora da vida? A gente, claro, né? Esse é o nosso dia a dia. Você precisa das suas previsões, né? Comprar os seus alimentos, vai no mercado, compra, leva para casa para fazer e tal. Mas a gente não pensa, né? Assim, será que teve muita gente para esse alface chegar no mercado e eu poder comprar? O que está por trás de um enlatado? Existem muitos processos, muita gente trabalhando para que aquele alimento esteja disponível ali. A gente não pensa muito quando as coisas estão acontecendo normalmente, né? A gente reflete quando tem falta. Por isso que a gente ainda está no processo de aprendizado pela dor, infelizmente. É a nossa faixa de evolução, paciência, a gente vai passar dela. Mas por enquanto ainda é assim. Então, se a coisa não aperta, a gente não pensa nisso. E aí fica uma dica, já que está falando da dica de alimento, agradeça quem cozinha para você. É que a minha esposa está aqui na frente, por isso que eu pergunto. Quando a gente é criança e as mães cozinham para a gente parece um devorador, né? Parece que aquela comida saiu do nada, ela aparece na mesa por encanto. Você senta lá, come, levanta, com muito esforço vai e bota o prato na pia. Você não quer nem saber quanto tempo ela levou para fazer aquilo, o trabalho que deu, preparo. Às vezes começou, né? História de botar o feijão de molho, a carne para escaldar. Leva um tempo, dá trabalho. Cozinhar dá trabalho. Quem não cozinha, aprenda. Dá trabalho. E aí a gente tem que ser grato para aqueles que nos alimentam. Só fui perceber isso depois que eu virei pai. Que aí eu mudei de lado de balcão. Eu deixei de ser o consumidor para ser o produtor. Então, ser grato por aqueles que cuidam de nós, que nos alimentam, isso é muito importante. E aí ela finaliza. Tudo, enfim, que acontece se encontra vinculado à dependência de um outro indivíduo ou circunstância que propiciaram esse momento. Dependemos uns dos outros. Até aí o Criador é esperto, porque ele faz com que a gente reencarne uns dos outros, né? Deve talvez existir um outro processo de reencarnação em outros mundos que não seja por nascimento direto uns dos outros. Mas aqui é assim, que a gente tem que aprender a cuidar uns dos outros. É uma esperteza de Deus.
O self imaturo sofre o efeito do ego dominador e atribui-se méritos que não possui, acreditando-se credor de todas as benesses que lhe são concedidas, sempre anelando por mais recursos que, lamentavelmente, não o planificam. Não se desespere. Se fosse fácil, não era Joana de outros, né? Joana é assim mesmo. Mas vamos lá, vamos tentar entender aquilo ali. O tal do self imaturo e ego dominador, ela está falando da nossa arrogância, em achar que tudo que a gente conquista é mérito nosso. Eu passei na faculdade porque eu estudei e sou inteligente. Passei no concurso público porque eu sou melhor do que os outros candidatos. Eu consegui esse emprego porque eu sou muito bom. Consegui construir minha casa, estou em sucesso com os meus negócios, porque eu sou bom. Será? É claro que a gente tem méritos, mas se não houvesse a mínima permissão, nada disso acontecia. Quantos talentos a gente vê aí ao longo da nossa vida, e olhando para os rostinhos de vocês, não estou vendo ninguém tão jovem assim, já deve ter passado por muitos lugares. Excelentes artistas que vão viver ganhando bem pouquinho. Atletas fantásticos que a estrela dele não vai brilhar, porque não é para brilhar nessa existência. Então, aqueles que alcançam o sucesso, aqueles que ganham, só acontece porque houve uma permissão. É a arrogância nossa achar que as nossas conquistas são somente méritos nossos. Não são. E aí ela continua ali embaixo. Achamos que somos credores, né, de todas essas coisas, quando a gente ainda tem um pensamento mais elevado, acreditando que existe um ser superior. Bom, se ele me deu uma vida confortável, é porque eu mereço. Ah, não deu para o outro. Paciência, ele não deve merecer, né? Eu mereço. Por isso que ele me deu. O outro não vai ganhar, o outro é feio, o outro vai viver na miséria, o outro vai viver doente. É problema dele, não é problema meu. Eu estou bem, porque eu sou merecedor. E aí a gente ainda quer mais, né? Deseja mais. É aquela história do anda a pé que é a bicicleta. Ganhou a bicicleta, que é a moto. Ganhou a moto, que é um carro. Comprou um carro, que é um carro melhor. Isso não acaba, porque a gente está sempre querendo mais. Quando ela diz ali, ó, que a gente está sempre querendo algo que não nos planifica, que a gente não vai se sentir pleno com essas conquistas somente. Elas passam. Ou, de uma hora para outra, a gente é chamado de volta e tem que deixar tudo aqui. Segundo nível, ser grato pelo mal que não te chega. Aquelas coisas que às vezes acontecem e que... Soltou aqui? Voltou. E que a gente no primeiro momento fica chateado. Sabe aquela quando você está saindo do trabalho e o ônibus está passando, você já está atrasado, você faz sinal, o motorista passa direto. Você é espírita, você já não xinga mais, né? Mas já mandou por pensamento e o motorista vai carregar aquele seu pensamento, aquela palavrinha bonita para o resto do dia que você enviou para ele. Aí chega depois, você descobre que aquele ônibus bateu, foi assaltado, quebrou, e aí você teve que ficar do lado de aquele monte de gente ficou lá de fora esperando o próximo, rezando para ter lugar para entrar, né, para poder seguir viagem. Então, quantas vezes acontecem algumas coisas que a gente fica muito chateado e que na verdade é a providência divina cuidando da gente. E aí a gente lamenta por aquilo que aconteceu. Olha essa história. Por atraso de 2 minutos, homem perde voo que cai, deixando 157 mortos. Eu não vou repetir o nome do grego que aparece ali,
Talvez seja um filho aqui, deixa eu passar para cá. Foi. Pronto. É aquele nome complicado lá. Ele deve ter ficado muito chateado quando ele descobriu que perdeu o avião. Mas feliz da vida depois que descobriu que não estava no avião que caiu. Parece muito com a história que aconteceu há bem pouco tempo agora, né? Daquele avião que caiu em Vinhedo. Eu estava assistindo uma reportagem de algumas horas depois da queda, e era justamente no aeroporto, lá em Cascavel, de pessoas agradecendo ao funcionário que não deixou ele embarcar. Alguns minutos antes, ele estava brigando com o funcionário porque não deixou ele entrar no avião e ele ia perder compromisso. Depois ele estava lá chorando, abraçando o cara, porque não deixou ele ir. Então, é essa gratidão que Joana pede para a gente pensar. Em alguns momentos, a vida está nos ajudando e a gente está achando que está sendo maltratado, que está sendo esquecido por Deus. E quantas tantas outras coisas, né? É claro que todo mundo tem uma questão de saúde, temos muitos problemas, somos frágeis, mas sempre vai ter alguém com um problema muito pior que o nosso. Para quem já viveu aí, ou vive, né? Não sei se tem alguém da área de saúde, em ambiente hospitalar, sabe bem o que é isso. Eu posso até não ter o alimento mais gostoso, a esposa queima um arroz, não é a comida melhor, mas tem milhões que passam fome. Eu fico chateado porque não dá para pintar a casa, trocar o piso, dar uma reformada, está cheio de problema lá no telhado, mas eu tenho um lar que ainda é digno. Muitos de nós não têm essa possibilidade. E talvez não tenha por essa encarnação inteira. Agradecer, apesar de todos os nossos problemas, e vivemos em um país onde temos liberdade. Somos uma democracia ainda muito jovem, né? A nossa história tem um pouco mais de 500 anos. Muitos outros países, com milhares de anos de história, ainda vivem em processo de opressão. Então a gente tem muito para agradecer, sim. E aí, indo para o final do livro, o terceiro nível, aí Joana pega pesado. Porque ela vai falar do ser grato pelo mal que te chega. Aí é que está um entendimento difícil, que muitas das vezes só a doutrina espírita para nos ajudar a entender. E que às vezes a gente é conhecido lá fora como aqueles que gostam de sofrimento, né? Não é isso não. Joana fala disso no livro, olha só o que ela fala. Numa visão superficial, poder-se-á crer tratar-se de uma patologia pelo sofrimento em lamentável transtorno masoquista, ou seja, gostar de sofrer. Não é isso. Há um inverso. No entanto, essa conduta traduz maturidade saudável, porque não se trata de uma eleição pessoal pelo sofrimento. A gente não busca dor, a gente não quer sofrer. É claro que a gente tem toda a liberdade de buscar uma vida mais confortável, as conquistas materiais, todos somos livres para isso. E em momento nenhum está dizendo, dentro da codificação, que a gente é proibido de buscar uma vida confortável, de buscar a cura de nossos males, de tentar melhorar aquilo que a gente recebeu que não está correto, que não é do nosso gosto. A gente tem essa possibilidade. Só que por vezes não é o melhor caminho. Ou nessa encarnação não é o melhor caminho. E aí ela bota. Mas de uma aceitação consciente e natural do fenômeno dor, que faz parte do curso evolutivo. Quando a gente faz parte aí dos grupos de estudo, ou quem tem o hábito da leitura dos romances, né? Os romances são legais, os livros do André Luiz e tantos outros, porque eles contam a vida depois da vida e mostrando os bastidores. E aqueles bastidores das histórias
são os bastidores das nossas histórias. E quantas dessas histórias não têm relatos de espíritos que imploram por uma reencarnação sofrida? Porque uma vez do outro lado, após o resgate, muitas das vezes, tendo acesso à compreensão, às vezes rememorando outras existências, muitos de nós fez isso, para estar aqui agora. A gente entende aquilo que fez, com quem fez, e aí se arrepende. E é um arrependimento tão sofrido, tão doído, que não tem outro caminho. Primeiro, o esquecimento. A gente pede para voltar aquilo que quando chega aqui a gente pergunta, né? Mas se tem outra vida, o que eu não lembro? A gente pediu para vir só para não lembrar, porque a lembrança é sofrida. Ficar lembrando, sabendo de todos os crimes que eu cometi. A gente hoje de manhã teve uma palestra com uma colega daqui do IFISA, né? A Marta, não sei se alguém conhece, e um dos temas que ela falava lá era justamente disso. Todos fomos bárbaros em algum momento. É só pegar os livros de história, tudo que a gente lê do passado da humanidade, se a gente teve várias outras vidas, a gente não saiu de anjo porque a gente é agora. Pelo contrário, a gente já foi muito pior do que é agora. Então, já fizemos muitas bobagens. E aí, às vezes, a solução é reencarnar para esquecer. E para corrigir, a gente pede para sofrer. Pede para faltar um pedaço do corpo, pede uma doença. Ai, por favor, não me deixa cair outra vez. Não me dá aquele corpo escultural, porque senão eu vou cometer o erro de novo. Eu não quero ser belo outra vez. Aí a gente nasce aqui, não é bonito, aí a gente se lamenta. Então, o que a doutrina tem para oferecer, o que as casas espíritas têm para oferecer, voltando lá para o começo da nossa conversa, é esses esclarecimentos. Tentar entender que existe um motivo para que essas dores aconteçam. Não é porque a gente gosta delas, mas que elas são necessárias no nosso processo de evolução. O corpo, mesmo ultrajado por deficiências e disfunções, representa uma incomum oportunidade para o restabelecimento das peças estragadas pela invigilância daquele que o utiliza como recurso de autorrecuperação. Não existe milagre. Se eu gasto demais, é como as estrelas. As estrelas muito grandes, que emitem muita energia, elas têm um tempo de vida muito menor. Elas explodem muito mais rápido do que as estrelas menores. Então, quando a gente gasta o nosso corpo em excesso, isso marca o perispírito. E isso vai se refletir numa próxima encarnação. Então, não é Deus que está nos punindo, não é o Criador que está olhando para o lado errado e não está vendo a nossa dor. As nossas dores são heranças de nós mesmos. E o que estamos fazendo agora é o que nós vamos deixar de herança para a nossa próxima existência. O que a gente vai encontrar quando esse corpo de carne acabar e a gente retornar para o mundo real, que é o mundo espiritual, e quando tiver que retornar para cá, é a bagagem que a gente está deixando agora. Então temos que ser gratos por esse benefício, por estar sendo atendido, por estar sendo cuidado. Todos nós temos os nossos cuidadores espirituais, que já traçaram junto conosco algumas vezes essa oportunidade de descer e vivenciar por essas dores. Então a gente não está abandonado. Não está abandonado. E aí, para finalizar, saindo um pouquinho do livro, e aí indo lá para o Evangelho, um dos auxiliares espirituais que Kardec teve nos esclarecimentos, na codificação da doutrina, foi Santo Agostinho.
E aí Santo Agostinho diz isso. As provas rudes, ouvindo bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas como pensamento em Deus. Então, é aquelas dores mais agudas, aquelas dificuldades maiores que a gente acha que está sendo a maior de todas as vítimas. Sabe aquele acordo com o Serasa, que você paga uma partezinha da dívida para poder ter o nome limpo, para voltar a comprar? É disso que Santo Agostinho está falando. É o acordo que a gente fez, a gente está pagando uma parte, talvez seja a última parcela daquela dívida pesada que a gente tinha, para se livrar, para se limpar e ter uma nova jornada, um novo mundo. Quanto mais tempo de vida a gente tem, falando agora nessa encarnação, mais oportunidades de vivenciar uns com os outros, oportunidades de refletir sobre aqueles que têm mais que nós e também aqueles que têm menos que nós. Aprendermos a ser gratos. E aí, eu não sei se a imagem vai deixar, né, porque está falhando aqui um pouquinho, mas eu vou finalizar com vocês com um artista que já viveu bastante e, como a gente falou, quem viveu bastante já teve a oportunidade de vivenciar muitas coisas, e para ele também a questão da fé e da gratidão. Com vocês, meu amigo Roberto Carlos. Vocês, muito obrigado pela paciência e da paz para todos. Obrigada, Jana. A casa agradece. Agora é o nosso momento do passe.